Estamos iniciando agora mais uma aula de matemática, a nossa primeira aula de matemática desse quarto bimestre. É um prazer ter você aqui acompanhando essa aula, acompanhando esse momento, um momento muito importante, onde a gente dá início mais um bimestre, o nosso último bimestre aqui desse ano, que a gente está iniciando com uma aula um pouco diferente das aulas que a gente vinha tendo, porque hoje a gente não vai trabalhar um conteúdo específico, mas sim a gente vai ter um aulão aqui com resoluções de diversos conteúdos, de diversos exercícios, certo? Para a gente ter aí um estudo, uma prática sobre as questões de uma provinha que vocês vão fazer esse ano, que é a provinha do SAEP e do SAEB, certo? Então, na aula de hoje a gente vai aprender, a gente vai ver algumas dicas, aprender alguns conteúdos, revisar alguns conteúdos, para essa provinha aí, beleza? Então, como vocês podem ver ali, tem uma fitinha rosa, que é uma fitinha que nos conscientiza sobre a prevenção do câncer de mama, certo? Então, é um mês importante aí na luta, no combate aí, então é muito importante você conscientizar as pessoas ao seu redor, tá bom? Então, pessoal, vamos lá iniciar essa aula de resolução de exercícios com essas primeiras dicas aqui. Bom, dicas muito importantes, prestem bem atenção, pessoal. No triângulo, existe uma relação entre as medidas dos lados com a medida dos ângulos. Devemos lembrar que quanto às medidas dos lados, os triângulos eles podem ser classificados em três, certo? Equilátero, isósceles e escaleno. Triângulo escaleno é aquele triângulo que tem todos os seus três lados de medidas diferentes, tá bom? Já o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os seus três lados com a mesma medida. E o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados com medidas iguais. Tá bom? Então, ó, uma revisãozinha aí sobre a classificação dos triângulos quanto às medidas de seu lado. E outra dica bastante importante que a gente vai ver a sua utilização nas aulas de hoje, essa daí, ó. No triângulo, a soma de todos os seus três ângulos sempre vai ser igual a 180 graus. Não esqueçam disso, tá bom? 180 graus é a soma dos três ângulos de um triângulo. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira questãozinha aí da aula de hoje. Fabrício percebeu que as vigas do telhado de sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68 graus, quanto medem os outros ângulos? Então, tem a alternativa A, 22 graus e 90 graus. Alternativa B, 45 graus e 45 graus. Alternativa C, 56 graus e 56 graus. Alternativa D, 90 graus e 28 graus. Então, pessoal, observando essa figura ali, a gente percebe que, além de termos um ângulo de 68 graus, a gente tem um ângulo reto que mede 90 graus. Então, ó, ali a gente já pode definir que a gente tem um ângulo de 68, um de 90. Então, a gente já descarta a alternativa B e a alternativa C, restando apenas para a gente a A ou a D. Para a gente descobrir a outra medida, o outro ângulo que falta nessa figura, a gente tem que fazer, ó, 180 menos 68 graus menos 90 graus, que vai determinar aí para a gente a solução para essa questão. Então, como vocês podem observar, a alternativa correta aí para essa primeira questão, letra A, 22 graus e 90 graus são os outros dois ângulos desse triângulo aí, beleza? Segunda questão. A figura ao lado é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. É uma sinalização bastante utilizada, principalmente quando tem acidente, quando acontece algum acidente, certo? Esse triângulo ele é denominado de triângulo equilátero. Ó, lembra lá da revisão da dica que eu falei para vocês, ó, sobre triângulo equilátero. Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar que, letra A, todos os ângulos e lados são diferentes. Não, né? A gente não viu isso daí não, lá nas dicas importantes. Letra B,
todos os ângulos são congruentes e os lados são diferentes entre si? Não, os lados de um triângulo equilátero eles não são diferentes. Letra C, todos os lados e ângulos são congruentes? Exatamente, essa é a alternativa correta. Mas só para a gente ver a alternativa D, ó. Dois ângulos são congruentes e todos os lados são diferentes. Então, ó, essa letra D está errada, a alternativa correta seria a letra C, pessoal. Nessa terceira questão, a gente tem o seguinte, ó. O telhado de algumas casas tem o formato de um triângulo isósceles. Lembra lá da classificação de triângulos isósceles, beleza? Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar, letra A, possui todos os ângulos congruentes. Não, a gente não viu isso não, tá bom? Letra B, possui todos os lados congruentes. Também não, esse é o caso aí de triângulo equilátero. Letra C, possui dois ângulos e dois lados congruentes. Aí sim, aí está melhorando essa alternativa C. E letra D, ó, possui todos os ângulos diferentes entre si. Não é um caso aí, não é a particularidade dos triângulos isósceles, tá bom? Então, ó, a alternativa correta para essa terceira questão também é a alternativa C, beleza? Mais algumas dicas aí importantíssimas para essas provinhas, tá bom? Então, ó, figuras semelhantes são aquelas que possuem ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Lembrando ó, que a proporção é quando a gente tem razões de mesmo valor. No plano cartesiano, a reta vertical, que o pessoal diz que é aquela retinha que fica em pé, certo? Ela indica as coordenadas y, que são chamadas de ordenada. Já a reta horizontal, que o pessoal diz que é aquela que fica deitada, ela indica as coordenadas x e é chamada de abscissa. Então, ó, na primeira imagem ali à esquerda a gente tem uma imagem de um plano cartesiano ali com os eixos numerados. E a segunda imagem, a imagem da direita, a gente tem um pó ordenado ali, onde a coordenada da abscissa é o 2 e a coordenada da ordenada é o 3. Lembrando que sempre vem a coordenada do eixo x para depois vir a coordenada do eixo y. Vamos lá para a nossa quarta questão. O professor Carlos reduzirá as medidas da figura a seguir pela metade. A medida que não sofrerá alteração será, letra A, a área. Não, né, pessoal? Porque a área ela está associada aos lados de uma figura, certo? Então, se a gente diminui pela metade os lados de uma figura, a área ela também vai sofrer alteração. O ângulo pode ser realmente porque ele não está associado basicamente aos lados. Independente do lado aumentar ou diminuir, o ângulo ali da mesma figura, se for uma figura semelhante, ele vai ser o mesmo. Então, pode ser que seja aí o ângulo. Então, a letra C, o lado, como a gente viu, como ele vai ser reduzido, então não tem como ser a letra C. E letra D, o perímetro. O perímetro também não pode ser a resposta correta, porque o perímetro está associado à soma dos lados. Na verdade, o perímetro é o contorno de uma figura e a gente pode calcular ele somando as medidas dos lados de uma figura. Então, se a gente vai reduzir as laterais da figura, o perímetro também vai ser reduzido. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B. O ângulo não vai se alterar. Quinta questão. Paulo e Miguel estão jogando uma partida de batalha naval. Nessa partida, Miguel já acertou uma parte do submarino de Paulo, como mostra a figura abaixo. Para afundar o submarino de Paulo, Miguel deve atirar em... Então, pessoal, o jogo de batalha naval é um jogo que utiliza plano cartesiano, localização, certo? Então, como vocês podem observar ali na casa C2, ele já acertou uma embarcação de Paulo. Então, ó, quais são os próximos dois tiros, as duas próximas jogadas que Miguel deve fazer para destruir essa embarcação aí do seu adversário? Então, se a gente observar, ó, as duas próximas casas que ele deve fazer a jogada para destruir a embarcação é a
B2 e a D2. Então, ó, a alternativa correta aí para essa questão, ó, como vocês podem observar, é a letra B, ok? Dando continuidade, agora a gente vai para a nossa sexta questão, que diz o seguinte, ó. O croquis abaixo mostra um mapa que fornece as indicações para se chegar à chácara nele indicada. Vocês podem ver ali, tem a chácara, o retorno, rua 3, rua 4. Luciana, para chegar à chácara, após fazer o retorno, deve. Imagina ali que ela está de frente ali com o retorno, o que é que ela precisa fazer para chegar até a chácara. É importante aí, pessoal, vocês perceberem a direção dessas setas, porque elas são utilizadas para a resolução aí dessa questãozinha. Então, ó, se vocês observarem, o primeiro passo que ela deve tomar é fazer a volta aí à direita, ela deve virar à direita. Depois, ó, ela tem que virar à esquerda, entrar ali na rua 4 para chegar lá na chácara. Então, ó, a alternativa correta para essa sexta questão é a letra B, ó, virar à direita, virar à esquerda e entrar na rua 4 até chegar lá na chácara. Ela não poderia entrar ali na rua 3 porque ali é contramão, então ela não poderia fazer esse percurso aí. Então, a alternativa correta, letra B. Mais algumas dicas importantes aí, pessoal, que a gente vai utilizar para resolução aí, para a gente ver como é que a gente resolve algumas questõezinhas aí, as próximas questõezinhas desse slide. Então, presta bastante atenção, porque essas dicas são muito importantes. As unidades de medida de capacidade, comprimento, massa, elas podem ser convertidas em múltiplos e submúltiplos, através de um único método. Para fazer a conversão de uma unidade para outra inferior, a gente multiplica, a gente faz uma multiplicação por 10. Mas se o objetivo é converter para outra superior, a gente, em vez de multiplicar por 10, a gente divide por 10. Beleza? Tem alguns exemplos aí, tem um exemplozinho na imagem. Ó. Se eu quiser transformar de metros para centímetros, eu multiplico por 10, depois por 10. Se eu quiser transformar de milímetros para metro, eu divido por 10, depois divido por 10 novamente e depois divido por 10 novamente. E ali, ó, as medidas de capacidade têm como unidade padrão o litro. As medidas de comprimento têm como unidade padrão 1 metro. E a medida de massa tem como unidade padrão 1 grama. Beleza? Não esqueçam disso. Questão 7. Uma jarra possui capacidade para, no máximo, 2 litros de suco. Ela está com suco até a metade de sua capacidade. Sabe-se que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Qual é a quantidade de mililitros de suco que há nessa jarra? Então, pessoal, as alternativas que a gente tem aí é a letra A, 2.000 mililitros, alternativa B, 1.000 mililitros, C, 750 mililitros e D, 500 mililitros. Então, pessoal, ó, como a gente viu que a jarra está com a metade da capacidade e o total dela ela pode comportar até 2 litros de suco, a metade de 2 litros, a gente fazendo 2 litros dividido por 2, dá 1 litro. E como a gente viu, ó, que 1 litro é igual a 1000 mililitros, 1000 ml, portanto, a alternativa correta aí para essa questão é a letra B, certo? Nesse momento tem 1000 mililitros de suco aí nessa jarra. Questão 8. Um atleta maratonista profissional percorre todos os dias em treinamentos 20.000 metros. Por semana, este atleta percorre quantos quilômetros? Aí, pessoal, a gente tem que ver as alternativas ali, ó. Alternativa A, 140.000 quilômetros. Letra B, 100 quilômetros. C, 100.000 quilômetros. E D, 140 quilômetros. Considerando, pessoal, que ela corre também, ela faz o treinamento também no sábado e no domingo, tá bom? Então, ó, para a gente descobrir o total de metros, porque se a gente observar ali é 20.000 metros, a gente tem que descobrir o total para depois fazer a conversão. Então, ó, se por dia ela corre 20.000 metros e tem 7 dias na semana, a gente vai fazer 20.000 vezes 7, que o total dará 140.000 metros. Portanto, não é a alternativa A
que a alternativa A diz 140 mil quilômetros. A gente sabe que 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, para a gente fazer a conversão ali de metros para quilômetros, a gente vai dividir por 1000. Fazendo a divisão de 140 mil dividido por 1000, a gente tem o resultado de 140 quilômetros. Portanto, a alternativa correta, o total aí que essa maratonista corre durante uma semana é 140 quilômetros. Beleza? Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais uma aula. Se necessário aí, ó, revise o conteúdo, assista o conteúdo dessa aula novamente, reprisem ele, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o teu professor, que ele vai atender aí, ele vai resolver, vai tirar a sua dúvida, certo? Para você não ficar com nenhuma dúvida sobre esse assunto que a gente viu na aula de hoje. Então, ó, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.